22. Sua vida nunca mais será a mesma depois dessa palavra. É verdade, nunca mais sua vida será a mesma. Atos 22, vamos ler comigo a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite, fica ligado aqui, e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam, gritavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar ele condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoite. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era um cidadão romano, porque o mandara amarrar. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, eu creio que tem aqui um grande segredo, tem aqui uma grande chave, uma chave poderosa que abrirá portas na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E nós clamamos, ó Deus, pela revelação do Espírito Santo. Senhor, eu sei que eu sou incapaz, humanamente falando, de revelar a palavra. Só o Senhor pode revelar a palavra. Quero ser só instrumento do Senhor para ensinar a tua palavra, Senhor, mas vem com poder e glória e coloca essa semente poderosa, planta essa semente poderosa nos nossos corações. Senhor, e que os nossos corações nessa noite, eles sejam como uma terra boa, fértil, para receber essa semente e frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Muito bem. Então, irmãos, essa cena é muito tremenda. Deixa eu procurar um ator aqui para me ajudar, né? Vai ser o Willy de novo. Ele já coloca a mão. Vem cá, Willy, corre aqui. É bem rapidinho, só para fazer aqui uma simulação. Ainda mais que tu tem cara de apóstolo Paulo, não é? Então, é muito legal essa cena. Quando eu li essa cena, eu disse, não, tem que ter. Eu li esse texto segunda-feira. Foi a minha meditação, segunda-feira. E quando eu li esse texto, eu disse, não, tem algum segredo aqui. Senhor, me conta o segredo que está aqui. Já tinha lido várias vezes essa história, mas a cena é a seguinte: os caras estão tentando prender o apóstolo Paulo, não é? Ele tinha acabado de dar o testemunho dele, e os judeus, não é? Os fariseus estavam tão enfurecidos com aquele testemunho do Paulo, falando de Jesus, pregando Jesus, que eles começaram a incitar a multidão para prender o Paulo, não é? Então os romanos foram ali e começaram a prender ele. Mas quando eles começaram a prender o Paulo fala, é lícito prender um cidadão romano sem que ele seja condenado? Quando ele disse isso, o pessoal já deu uma recuada dele. Eu acho lindo isso, não é? E aí o próprio centurião correu com o comandante e disse: o que você está fazendo? Esse homem é um cidadão romano. Aí o comandante, o poderosão, o chefão, foi lá com Paulo e ele estava meio, a Bíblia diz aqui, nós lemos, que ele estava meio receoso. Mas ele estava ainda perto do Paulo, tentando prender o Paulo. Aí ele falou assim: é verdade que você é um cidadão romano? Ele disse: sou. Aí isso me custou uma grande soma de dinheiro para que eu me tornasse um cidadão romano. E o Paulo disse: pois eu sou por direito de nascimento. E aí, irmãos, a cena é assim. Paulo não fez nada, ele nem se mexeu, e os caras estão com medo dele.
se afastaram dele. Quando eu vi isso, muito obrigado, apóstolo Paulo, Deus abençoe. Não fiz nada. Ele disse, eu não fiz nada. Ele não fez nada e todo mundo ficou com medo dele. Irmão, quando eu vi isso, eu disse, o que é que tem aqui, Espírito Santo? Mostra para mim. E o Espírito Santo me revelou o seguinte: irmãos, assim como o Paulo, que ele tinha aquela consciência, aquela revelação, ele não fez nada para isso, ele era simplesmente romano, ele era um cidadão romano, ele nasceu, não é, o pai dele era romano, a mãe dele era judia, então ele era um cidadão romano, ele não fez nada para merecer isso, ele simplesmente era, e porque ele era, ele não podia ser preso, sem um julgamento honesto, era uma lei desse país chamado Roma, o Império Romano, quem está me entendendo? E o cidadão daquele país tomou posse dessa lei. Olha que coisa tremenda. Agora, o que Deus quer falar com a gente? Irmãos, eu e você, nós não somos cidadãos romanos, mas nós somos, eu vou te mostrar nessa noite, cidadãos do céu. Aleluia. Irmãos, isso é uma chave poderosa na nossa vida. Olha só o que Jesus disse em João 18:36, o meu reino, ou seja, o meu país, não é deste mundo, o meu país não é aqui. O que ele está dizendo? Eu tenho um outro país, eu sou de uma outra nação. O que ele está dizendo? Eu tenho uma outra cidadania, eu sou cidadão de um outro país. Colossenses 1:13, o apóstolo Paulo diz que ele nos libertou do império, é um país, é uma nação. Ele nos libertou do império das trevas. O nome desse país se chamava Trevas. Então, Jesus nos libertou desse país, do seu príncipe, que é o príncipe das trevas, Satanás, e nos transportou para outro país, o reino do Filho do seu amor. Entende? Então, olha só, irmãos, muito forte isso. Filipenses 3:20 diz, o apóstolo Paulo disse, a nossa pátria está nos céus. Posso ouvir um glória a Deus? Então a nossa pátria, o nosso país está nos céus. E é interessante, deixa eu te falar uma coisa importante. Fica ligado aqui, ó. Não perde nada. Para que você tenha essa chave quando você sair daqui hoje à noite. Irmãos, Jesus nunca pregou uma religião, é importante isso. Nunca Jesus falou sobre uma religião. Pelo contrário, a religião era contra ele. O que é que a religião pregava? Vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. A religião fazia isso. E Jesus veio e ele não falou sobre religião, ele falou sobre um reino. Ele falou sobre o reino de Deus e o reino dos céus, que na verdade tem o mesmo significado. 62 ocorrências na Bíblia sobre reino de Deus e mais 28 ocorrências sobre o reino dos céus. São quase 100, ou é 100, não é? É 100 ocorrências, ou 90 ocorrências, não é isso? Então é uma palavra muito importante. Olha o que ele diz em Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. O que ele começou a pregar depois do batismo? Depois que ele foi tentado pelo diabo no deserto? O que ele começou a pregar? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Então preste bem atenção. Assim como tem o Brasil, tem a Colômbia, tem o México, tem um país, tem uma nação chamada céu. Amém, queridos? Assim como tem o brasileiro, o colombiano, o mexicano, tem um cidadão chamado celestial. E é isso que eu vim te dizer hoje à noite. Irmãos, e essa que é a chave. Era essa chave que estava na mão do Paulo. Ele estava lá, os caras tentando prender ele. Na verdade eu vou te mostrar. Deus tinha falado para ele que ele tinha que chegar em Roma, que ele tinha que pregar o evangelho em Roma. Nós vamos ver que nada deteve o celestial Paulo. Porque quando ele disse assim, é lícito prender um cidadão romano, os caras já deram um pulo para trás. Da mesma forma eu quero te dizer, irmãos, é impossível Satanás te deter, aleluia. É impossível, vou te mostrar. Se você está sendo detido por Satanás, é porque você não tem a revelação que você é um celestial. Diga assim, a minha pátria não é aqui.
A minha pátria é no céu. Quando te perguntarem amanhã qual a sua nacionalidade, não vai dizer brasileiro, diga celestial. Se tiver que preencher o documento, você vai ter que colocar brasileiro, porque eles não entendem. Mas você sabe que você é um celestial. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você, você é um celestial. Muito bem. O que é que eu quero conversar com vocês hoje à noite? Qual que é o meu tema? Os celestiais. Aleluia. Quero falar sobre vocês. Os celestiais. Agora eu quero te mostrar três coisas, irmão, porque é importante a gente saber como vive um celestial. Como vive um celestial? Então a gente vai ver aqui com o apóstolo Paulo, nessa experiência dele, como que ele vivia e como que a gente tem que viver. Então, em primeiro lugar, como vive um celestial, alguém que nasceu nesse país chamado céu. Em primeiro lugar, com obediência ao rei, ao seu rei. Eu quero colocar assim, eu quero acrescentar, com uma obediência radical ao seu rei. Anota aí. Diga, eu vou te fazer uma pergunta. Como vive um celestial? Me responda. Radical, total. Não é porque é uma obrigação difícil, eu vou te mostrar. É porque, irmão, é um prazer nós obedecermos aquele que nos tirou desse país das trevas, que tinha um presidente mau e injusto e maligno, não é? Ele nos tirou de lá, ele nos comprou por alto preço e nos levou para o país dele cheio de amor, aleluia. E por isso que nós queremos obedecê-lo, não é porque é uma obrigação, não é porque é uma religião, é porque ele é um rei muito amoroso, aleluia, amém? Então vamos ver comigo aqui. Primeira coisa, irmãos, como é que eu vou viver como um celestial? Como obediência radical ao meu rei. Olha só o que diz Atos 22, 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Por que o Paulo estava sendo preso? O que estava acontecendo ali? Qual a razão deles estarem tentando pegar o apóstolo Paulo? Vou te falar qual era a razão. Paulo estava obedecendo ao seu rei. Quem está me entendendo? Como que vive um celestial? Obediência radical. Então, irmãos, era proibido pregar o evangelho. Era proibido falar de Jesus. Não é? Então, tem muita coisa que é proibida hoje aqui nesse reino. Não é? A Bíblia diz que a terra é o mundo, é o reino das trevas. Não é? Onde está o príncipe das trevas, não é? Então tem muita coisa que para nós é proibido, não é? Esses dias uma mãe contando que levou a filha no médico, né? E o médico, a médica, né, perguntou assim, mas as suas relações sexuais? A moça disse, não, eu não tenho relações sexuais. Mas com essa idade... Irmão, é quase proibido ser uma moça ser virgem. Não é? Com 18, 20, 21 anos. É proibido, quase proibido. Nesse mundo, nesse país chamado trevas. Porque nós somos cidadãos do céu, nós vivemos uma outra constituição. Quem está me entendendo? Aleluia. Amém, querido? Jesus não falou sobre uma religião, ele falou sobre uma nação. O céu, e ele deixou uma constituição, e ele é um rei. Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, para o apóstolo Paulo era proibido, mas ele tinha que fazer uma escolha. Eu prego o evangelho e sou preso pelo mundo das trevas e pelo seu príncipe, ou eu não prego, eu fico em liberdade, mas eu entristeço o meu rei, que me mandou aqui para eu cumprir uma missão. Quem está me entendendo? O que é que nós vamos escolher? A quem nós servimos? Qual rei nós servimos? Ok, queridos? Então, irmãos, esse celestial é radicalmente obediente ao seu rei. Glória a Deus. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar. Nós temos que ter muito cuidado, porque qual que é na verdade, vamos entender isso aqui, qual que era na verdade o propósito, o propósito de Deus na terra? É colonizar a terra. Colonizar a terra, sim, colonizar a terra. Um país chamado céu,
quer colonizar um outro país chamado, ou um outro lugar chamado terra. Como que eram as colonizações? Como é que Portugal fez? Portugal enviava homens, pessoas, famílias, para virem morar no Brasil, não é? E aí o que acontecia? Eles iam se multiplicando. E qual que era a ideia? Eles tinham que trazer a cultura portuguesa. Inclusive é por isso que a gente come arroz e feijão, aleluia, não é? Pelos portugueses. É por isso que a gente fala português, não é? Então, eles trouxeram o Portugal para o Brasil. Eles foram colonizando a terra. Era essa que era a ideia. Amém, queridos? Era essa que era a ideia. Mas a gente sabe que o Brasil, em determinado momento, se tornou independente. Eles disseram assim: nós não queremos ser governados pelo rei de Portugal. O rei de Portugal, lá em Portugal, mandava no Brasil aqui através de um príncipe regente. Não é? Ok? Esse príncipe regente que mandava aqui, mas era tudo ligado, ele estava em ligação lá, ele estava ligado com o rei de Portugal. O que eu faço agora? Isso. Mas os brasileiros, vamos dizer assim, esse povo que estava aqui, disse: nós não queremos mais ser ligados a Portugal. E eles gritaram: independência ou morte. E eles não quiseram mais. Então hoje, nós não temos direito nenhum em Portugal. Quem está me entendendo? Nenhum direito. Nenhum direito. Ok, querido? A gente não pode reivindicar nada lá. Fomos separados de Portugal. Então deixa eu te falar uma coisa importante. Deus queria e quer colonizar a terra, implantar o reino dele aqui na terra. E espalhar esse reino. Cada um de nós agora é um habitante do céu. Cada um de nós faz parte desse país chamado Reino de Deus, Reino dos Céus. E a gente está só se multiplicando. Diga aleluia. Só se multiplicando, só crescendo. E cada vez que a gente vai crescendo, a gente vai conquistando esse outro território. Agora presta atenção. O primeiro colonizador foi o Adão. E ele falhou. Ele falhou. Na verdade, quando ele desobedeceu. Eu estou dizendo para você que o cidadão do céu é radicalmente obediente. E quando Deus disse para o Adão assim: olha, você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas desse fruto aqui você não pode comer. Era uma ordem. E aí o Adão, ele decidiu: independência ou morte. Eu quero ser independente, eu não quero ficar. E ele comeu. E quando ele comeu, então, irmãos, o que aconteceu? O que aconteceu? O príncipe das trevas assumiu o governo. Satanás assumiu o governo. Essa palavra trevas na Bíblia, não é? Escotos, significa ignorância. Diga comigo: Satanás é o príncipe da ignorância. Olha só o que ele fez, gente. Olha como que é o jogo. Você quer obedecer, porque você descobriu que você é um cidadão do céu. Você quer obedecer radicalmente o seu rei. Aí olha o que Satanás faz com Adão e Eva. Ele faz uma pergunta para eles. Ele faz uma pergunta assim. Na verdade, uma afirmação, uma mentira. Ele disse assim: se vocês comerem esse fruto, vocês serão como Deus. Irmãos, pararam para pensar que lá em Gênesis 1:26, Deus tinha dito a respeito deles: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. E Satanás vai agora com eles e diz para eles: se vocês comerem esse fruto aí que Deus disse para vocês não comerem, vocês serão como Deus. Eles já eram. Por que eles já eram como Deus? Porque eles vieram de lá. Eles vieram do céu. Como Jesus veio do céu, eles eram como Deus já. Eles tinham tanta autoridade que Deus falou para eles: olha, vocês têm autoridade sobre tudo, sobre todos os animais e sobre toda a terra, sobre tudo que se move na terra. Vocês têm autoridade, inclusive Satanás que se movia na terra. Vocês têm autoridade sobre tudo, porque vocês são do meu país. Vocês são os príncipes regentes. Aleluia. Eu quero colonizar a terra através de você, Adão. Quem está me entendendo? Mas ele se tornou independente e ele perdeu a autoridade. Agora escuta bem. 4.000 anos depois, Satanás vai com Jesus e tenta a mesma coisa. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, se tu és mesmo o Filho de Deus, se você é mesmo um cidadão do céu, então desobedece a Deus, quebra o teu jejum, transforma essa pedra em pão. Foi o que Jesus disse. Ele recitou a palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual a diferença entre o primeiro colonizador, Adão, e o segundo colonizador? A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Qual a diferença? O respeito à palavra, respeito o que a Constituição diz. É por que Satanás não conseguiu enganar Jesus? O celestial, o verdadeiro celestial. Sabe por quê?
Porque Jesus amava e respeitava a palavra. Aleluia. Por que Satanás enganou o primeiro Adão? Porque ele desprezou o que Deus disse. Quando Deus disse, não coma, não faça, isso aqui é melhor para você. Ele ouviu a voz do inimigo dentro dele, ele deu vazão aos sentimentos dele e desobedeceu a palavra. Entende o que eu estou falando? Então, queridos, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, se eu sou um cidadão do céu, eu vou obedecer radicalmente a palavra do meu Senhor, aleluia, a palavra do meu rei, o comando do meu rei. E a chave é eu conhecer e obedecer à Constituição, à palavra de Deus. Se você puder, levante a sua Bíblia, pode ser o celular também. Você tem uma Constituição na sua mão. Qual que é o segredo para a gente não cair, para a gente continuar em obediência ao nosso rei e viver? Quem quer viver como o apóstolo Paulo? Eu sou um cidadão do céu. Oh! Mas não adianta só dizer, tem que ser. Não é? Então a primeira chave é essa. Meu irmão, eu vou conhecer a Constituição, porque a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é uma Constituição. Eu vou conhecer a Bíblia para que eu tenha... Irmãos, é por isso que, escuta bem aqui, ó, é por isso que muitas orações não são ouvidas, porque não tem base na Bíblia. Olha o que diz 1 João 5,14. Essa é a confiança que nós temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se eu sei os meus direitos e o desejo do meu rei, a minha oração vai ser poderosa. A Bíblia diz que tudo que eu ligar na terra terá sido ligado no céu. Tudo, qualquer coisa. Irmão, não é qualquer coisa, é aquilo. Eu sei a vontade do meu rei. Então eu ligo o que ele já quer ligar mesmo. E por isso que acontece. Aleluia. Entende? Às vezes a gente está fazendo uma oração que não é da vontade do nosso rei. Aí não é respondida, a gente se frustra. Então, a primeira chave é essa. Eu vou obedecer o meu rei. Agora, para eu obedecê-lo, eu tenho que conhecer a sua palavra, a Constituição do meu país. Aleluia. Glória a Deus. Segundo lugar, se eu quiser viver como um celestial, só deixa eu ver quantos celestiais tem aqui hoje, nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É muito celestial, glória a Deus. Vocês têm que aprender um novo idioma, amém? Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês. Não sei o que ensina, é o Espírito Santo. Entende? Falar em línguas é o idioma do seu novo país. Aleluia. Você já fala? Isso é outra pregação. Aleluia. Agora vamos lá. A segunda coisa aqui, irmãos, na vida de um celestial. Como que ele vive? Primeiro, com obediência radical. Não importa o que ele vai perder, como o apóstolo Paulo. Eu vou só obedecer o meu rei. Não importa. Eu vou fazer a vontade do meu rei. O meu rei ama, eu amo também. O meu rei odeia, eu odeio também. Estou fora. Estou fora. Aleluia. Agora, a segunda coisa aqui. Como vive um celestial? Com a autoridade. Você vai gostar disso aqui. Atos 22, 25. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á lícito açoitar um cidadão romano sem ele estar condenado? Preste bem atenção. Lícito é o seguinte, o que é que o Paulo está dizendo? É legal. Está na lei de Roma. Ele está falando de Roma. Eu estou falando de outro país do céu. Está na lei de Roma. Prender um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado e condenado. O Paulo conhece a lei dele. Muito tremendo isso, não é? É lícito bater, é lícito prender um cidadão romano sem ele ser condenado. Imediatamente eles se afastaram. O próprio comandante ficou apavorado. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Se prepara agora. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Satanás não pode te parar, não pode te deter. Essa conversa de dizer, porque isso é coisa do diabo. Eu estava indo viajar e tal, aí o Satanás me impediu. Irmão, Satanás não pode te deter. Cidadão do céu, celestial, ele não pode te deter. Quem está me entendendo? Não pode te deter. Não é? Não pode te prender. Eu bem que estava tentando, mas Satanás veio e bagunçou com a minha empresa, quebrou a minha empresa, culpa do Satanás. Não, irmão. Não. Se aconteceu isso é porque você não sabia quem você era.
Agora, olha como vive o apóstolo Paulo, com autoridade, com autoridade. Não pode prender, não pode açoitar, não pode condenar. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Fala que Jesus se fez pecado em meu lugar para que eu fosse feito justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Como é que Satanás pode condenar você? Se você é a justiça de Deus. Romanos 8:1 diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Como é que Satanás pode te condenar? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Escuta bem. O senhor não sabe o pecado que eu cometi. Então eu pequei e Satanás agora me condenou. Irmão, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Olha o que diz a Bíblia, presta atenção. Olha só, Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O que é justificar? Deus te considera justo. Ele está dizendo, você é justo, mas eu fiz uma coisa muito errada. Você se arrependeu. Você já entregou a sua vida a Jesus. Mas eu fiz de novo. Ninguém pode acusar você. É Deus que te justifica. Agora, para você entender isso. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20. Diga assim, eu sou um embaixador. O que é um embaixador? Presta atenção, muito importante isso. O que é um embaixador? Um diplomata, ele pode ser embaixador e pode ser cônsul, não é? Isso que é um diplomata. Um cara que pode ser, ele é um embaixador, ele é um cônsul. Então, o que é um cônsul? É um cara que está lá nos Estados Unidos, não é? E ele é o representante lá nos Estados Unidos do povo brasileiro lá. Então, eu tive um problema lá, Jackson, com um documento lá nos Estados Unidos. Então, eu vou lá no meu consulado. E o meu cônsul vai resolver a minha questão diante do governo americano. Muito importante esse camarada. Ele é um diplomata, ele é um cônsul. Agora, escuta bem o embaixador. Quem que é o embaixador? É um diplomata, mas esse aí é faixa preta. Porque o diplomata é o representante do rei, do presidente naquela nação. E ele só resolve situações entre os governos. Quem está me entendendo? O embaixador, inclusive, ele é nomeado pelo rei, ele é nomeado pelo presidente. Agora, o que tem na vida do embaixador que é muito importante? Ele tem imunidade diplomática. Sabia que ele não pode ser preso fora do país dele? Não pode. Até agora eu estava lendo um artigo, inclusive esse cara, ele é um doutor em direito da USP, e ele estava questionando, não é? Ele estava falando sobre a imunidade diplomática, porque esse cara, um diplomata de um outro país, não vou falar o nome do país, né? Ele cometeu um crime no Brasil. Irmãos, esse cara não pode nem ser levado para a delegacia. Ninguém pode se aproximar dele, nada. E o pessoal estava invocado com isso. Mas essa é a imunidade diplomática. Agora veja bem, o que pode fazer contra ele? Foi o que fizeram. Denunciaram no Itamaraty, e o Itamaraty comunicou com o rei dele, o país dele. Inclusive é um rei mesmo. E o rei disse, eu vou resolver essa parada. Manda ele para mim aqui. Mas, fora o rei, ninguém toca no embaixador. Quem está me entendendo? Ninguém toca no embaixador. Então, irmão, a gente não pode viver uma vida com medo do diabo. Eu estou com medo. O diabo vai me colocar uma doença. O diabo vai roubar meu dinheiro. O diabo vai impedir que eu chegue. Irmão, o que é isso? O que é isso? Diga, eu sou um embaixador de Cristo, aleluia. Glória a Deus. Autoridade. Agora presta atenção. É muito tremendo isso, porque, irmãos, a autoridade do apóstolo Paulo como embaixador, interessante. Escuta bem o que eu vou te falar. Tudo vai cooperar para ele chegar no propósito dele, que é Roma. É impressionante. Irmão, nada vai impedir. Os caras eu sou cidadão romano. Nada vai impedir. Olha só o que acontece. Na noite que ele estava, os caras prenderam ele para ele esperar o julgamento agora. Então ele vai ser julgado dentro da lei, sem ser injustiçado, sem ser açoitado. Está lá de boa, esperando o julgamento. Naquela noite, Atos 23:11, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ninguém te toca
ninguém te impede, ninguém te mata, enquanto você não cumprir o que eu quero que você cumpra. Você está de parabéns, meu filho, porque você testemunhou, porque você obedeceu o seu rei, sob pena de sofrer prejuízos para você. Você obedeceu radicalmente, não é? Eles não conseguiram te prender, mas agora pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Olha o que vai acontecer, que eu acho tremendo. Porque o Paulo está esperando o julgamento, e 40 homens, 40 judeus malignos. Tem gente se levantando contra você? Tem? Tem? Aí os caras fizeram um acordo, é o seguinte: vamos matar o Paulo. Ninguém come e ninguém bebe até que a gente mate esse cara. Vamos fazer um voto sobre maldição. Se a gente comer ou beber, a gente é maldito. Então a gente não pode comer nem beber. A gente vai pedir então para o comandante enviar o Paulo para ser submetido a um inquérito pelo rei. E no caminho a gente mata ele. Irmão, é impressionante como que Deus, os céus se movem por causa de um celestial. A Bíblia diz que um garoto, que inclusive era sobrinho do Paulo, ouviu essa situação, ele ouviu, e ele foi lá com Paulo, lá na prisão, e ele disse: Paulo, 40 homens, eles fizeram um voto sobre maldição, eles não comem nem bebem, enquanto não te matar, eles vão pedir para que você seja liberado, para você prestar depoimento, no caminho eles vão te matar. O Paulo disse: fala para o comandante. O menino foi lá, conversou com o comandante. A Bíblia diz que o comandante, escuta bem, o comandante pediu ajuda de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Irmão, 470 homens para proteger o celestial. Quem está me entendendo? Irmãos, tudo, na verdade, quem pagou a viagem para Roma foi o próprio inimigo. O Paulo foi para Roma para ser julgado pelo imperador. Quem pagou a viagem foi o próprio inimigo que queria destruir ele. Mandaram o bichinho, ele não tinha dinheiro, mandaram ele lá no navio, né? Tudo foi acontecendo e o cara chegou lá em Roma, aonde Deus queria que ele chegasse. Você é invencível e imortal enquanto você estiver servindo o seu rei, aleluia. E o último lugar para a gente orar. Então, irmão, autoridade. Um celestial vive com autoridade na terra, vive com obediência radical e vive com autoridade na terra. Agora, a terceira coisa aqui para a gente terminar. Aleluia. Como que vive um celestial? Quantos celestiais tem aqui? Deixa eu ver. Como vive um celestial? Com obediência radical ao seu rei, com a autoridade de um embaixador, de um representante do seu rei. E que mais? Como filhos do seu rei. Isso é lindo demais. Olha o que diz aí o versículo 28. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Irmão, eu acho tremendo isso, porque muita gente pensa que se torna filho de Deus porque ele faz boas obras. É como se ele estivesse comprando. Eu estou pagando o preço. Eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu faço as coisas certas, por isso eu mereço ser um cidadão do céu. Não é? Não, irmão. Não é por obras para que ninguém se glorie. Aleluia. É de graça, mediante a fé. É um dom totalmente de Deus. Glória a Deus. Não é? Então, interessante. O apóstolo Paulo diz assim mesmo: pois eu sou cidadão, no caso dele romano, e nós celestiais, por nascimento. Nascimento. Então preste bem atenção aqui, irmãos. É verdade que nós temos que, como cidadão do céu ou celestiais, nós somos obedientes radicalmente ao nosso Senhor porque nós o amamos. Quantos são obedientes porque o amam, não é? Beleza, é verdade que nós temos essa autoridade. Satanás não pode simplesmente nos prender e nos parar. Negativo. Nós somos embaixador sobre ele, não é? Nós temos autoridade sobre ele. Amém, queridos? Eu já falei para vocês que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, não é? Tendo todos os principados e potestades debaixo dos nossos pés. Amém?
Vocês já sabem disso. Mas, além disso, é importante isso, irmãos. Nós somos filhos desse rei. Só quem crê diga glória a Jesus. Sabe, você obedece radicalmente um rei que você ama. Você tem a autoridade do seu rei. Mas não é, irmão, sobre uma religião ou sobre um esforço que eu tenho que fazer. Eu sou servo do rei que é o meu pai. Pensa bem. Irmão, sempre a misericórdia do Pai sobre a minha vida. Porque olha só o que diz João 1:11. Fala que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Quem já recebeu Jesus aqui? Deixa eu ver. Você tem o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas da vontade de Deus. Foi assim que vocês nasceram. Romanos 8:17 diz: ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Agora, a pergunta é: como que isso acontece? Eu quero terminar com isso. Como que isso acontece? Eu me tornar filho de Deus. O que eu tenho que fazer para me tornar um filho de Deus? Nada. A não ser, irmão, crer no que Jesus fez. Olha o que diz aqui, João 3:3. O Nicodemos perguntou para Jesus o que era preciso para ele ir para o céu, para ele ir para esse país. João 3:3. Jesus respondeu assim: olha, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar nesse país. Quem está comigo? Pastor, eu quero essa autoridade do apóstolo Paulo. Eu quero ser um cidadão do céu. Eu quero ser um celestial. Eu quero obedecer por amor ao meu Senhor. Agora, como que eu nasço de novo? Entende, irmão? Isso aqui é muito sério. É interessante uma coisa, que o Nicodemos, olha como que essa palavra é tão importante, porque Jesus diz assim, olha como que é importante, gente. É muito importante, porque Jesus vai assim: Nicodemos, olha só, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, não tem conversa, irmãos. Tem que nascer de novo. Porque quem está falando isso é simplesmente Jesus. E se Jesus disse, é porque é verdade. Se não nascer de novo, não vai para o céu. É muito importante isso, então. Você concorda comigo? Agora presta atenção. Quem é o Nicodemos? O Nicodemos é um cara, em primeiro lugar, um cara sincero. Escuta, ele foi lá com Jesus. Ele não está lá testando Jesus. Ele não é inimigo de Jesus, apesar de ser um fariseu. Ele é um cara sincero. Ele diz: Senhor, eu vejo que tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faria isso se Deus não fosse com ele. Eu sei que o Senhor é de Deus. Um cara sincero. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas, irmãos, o que Jesus diz para ele? Ah, não, Nicodemo, você é muito sincero, cara. Você é muito honesto, camarada. Nem precisa fazer nada, porque essa tua honestidade te salvou. Ele não disse isso. O que ele disse? É preciso nascer de novo. Quem é o Nicodemos? É um cara que conhece profundamente a palavra. Profundamente. O maior sermão de Jesus na Bíblia não foi dado para uma multidão. Foi dado para um homem. Se você ler o capítulo 3 de João, é o maior sermão. É lá que Jesus fala, aquele texto que a gente conhece tanto, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi para Nicodemos que ele disse isso. O maior sermão da Bíblia foi dado para um homem. Esse homem conhecia profundamente as Escrituras. Então, irmãos, não é suficiente. Nicodemos, porque você conhece tanto as Escrituras, é isso que você precisava. Você já vai para o céu comigo. Não. Ele disse: é necessário nascer de novo. Quem está me entendendo? Então, irmãos, não tem negociação. Agora, como é que eu nasço de novo? Jesus explicou para ele: Nicodemo, se você não nascer da água e do Espírito, você
não nasceu de novo. A água é a palavra. E quem revela a palavra é o Espírito. Então é assim que eu nasço de novo, irmãos. Vocês estão ouvindo a palavra. Como é que essa palavra está entrando em você? Você está recebendo essa revelação. É assim. É assim que você nasce. E como é que eu sei que eu nasci de novo, pastor? Irmãos. Aí você... Como é que a gente sabe que uma criança nasceu de novo? Ela tem fome. Não tem... Fome. Você tem fome da palavra? Provavelmente você nasceu de novo. Você acorda de manhã e você não consegue viver o seu dia sem ler a Bíblia. Olha, provavelmente você nasceu de novo. Irmão, uma criança precisa dessa comunhão com o papai, com a mamãe. Tanto é que quando a criança nasce, o médico já coloca lá. Eu estava lá no parto do Paulinho, filmando o Paulinho. O médico falou, naquele tempo eu tinha 20 quilos a mais. O médico disse, se tu desmaiar, tu vai ficar no chão e a gente vai continuar fazendo a cirurgia. Eu disse, não, pode ficar tranquilo, moço. Aí eu estou lá filmando o Paulinho. Achei tão lindo. Aí eles tiraram o Paulinho, penduraram ele e eu estou filmando. Aí foram lá e eu fui filmando. Levaram ele para uma torneira. Lavaram. Rapaz, parece que estava lavando peixe, moço. Torneirinha. E eu disse, meu Deus, sem nenhum cuidado, parece que... Pezinho. Aí o Paulinho limpinho, enroladinho. Levaram para a comunhão com a mãezinha dele. Impressionante, quando ele ficou ali. Aí ele já achou o peito dela. Você tem vontade de ter comunhão com o seu pai? Você gosta de ficar na presença do seu pai em oração? Provavelmente você nasceu de novo. Quando você começa a se aproximar do pecado, porque o pecado é bom para todo mundo gosta de pecar. Mas quando você, que é nascido de novo, se aproxima de algo que você sabe que vai entristecer o Espírito Santo, você sente uma angústia no peito. Provavelmente você nasceu de novo. Irmãos, e quem nasceu de novo é um celestial. Quem está me entendendo? Você pode ser um bebezinho que acabou de nascer. Ou você pode já ser um adolescente. Ou pode ser um idoso. Eu estou falando de que você já nasceu há muito tempo. Mas, meu irmão, você é celestial. Como disse o Cris, você é uma nação santa. Você tem um sacerdócio de rei sobre a sua vida. Você tem autoridade, você é um embaixador. É isso, esse é o segredo, irmão. Então o apóstolo Paulo diz assim mesmo: eu não fiz nada por essa cidadania. Não, eu não comprei. Não, eu não me esforcei. Eu tenho ela de nascimento. Aleluia. A sua cidadania é por nascimento. Aleluia. Você é filho. Como que eu me torno filho? Nascendo de novo. É entregando a minha vida a Jesus Cristo. Aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Fique em pé no seu lugar.